Entrevista. O Jornal da Cidade conversa com deputado. Arthur Moledo Duval foi eleito no fim do ano passado deputado estadual no estado de São Paulo pelo Partido Democratas. Foi o segundo candidato mais votado, atrás apenas de Janaína Pascoal. Com postura liberal, Arthur ficou conhecido pelo canal do YouTube chamado Mamãe Falei, que hoje reúne mais de 2.500.000 seguidores. Um dos fatores que o ajudou em sua vitoriosa trajetória foi comparecer a eventos políticos promovidos por adeptos da esquerda brasileira e debater com estas pessoas que pensam diferente dele. E para falar sobre tudo isso e muito mais, Arthur Duval conversa agora por telefone com o Jornal da Cidade. Bom dia, Arthur. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado mesmo aí e bom dia a todos os ouvintes. Arthur, até antes da gente começar a entrevista, é bacana falar que você tinha uma relação aí bastante profunda com Santo Antônio do Jardim e já esteve em Andradas aí algumas ou até por várias vezes, não é? Na verdade eu frequentava Andradas praticamente todo final de semana, né? Eu ia bastante ali para Santo Antônio do Jardim, Espírito Santo do Pinhal e consequentemente Andradas também. A gente sempre ficou aí por essa região. Não só isso, eu sou muito fã e amigo até do Edu Falaschi, né, o vocalista ali do Temple of Shadows, tudo, e é um cara que, tem uma admiração profissional e pessoal por ele muito grande. Ele mora aí em Andradas também, então tem um grande carinho aí pela cidade. Legal, assim que eu anunciei aqui na cidade que teria essa entrevista, várias pessoas falaram: olha, Sandro, eu já vi o Arthur aqui em Andradas algumas vezes e tal. Então o pessoal já se animou com a entrevista também por isso. E, Arthur, fazer o agradecimento ao Edu Falaschi, porque como eu assisto os seus vídeos, em um deles eu vi você falando do Edu, falando também do André Matos, né? Eu falei, nossa, o Arthur é fã de metal e, né, eu morando na mesma cidade do Edu, já pedi para ele fazer essa ponte aí com você. Que legal. É que pra ele, eu até entendo, porque assim, o Edu enquanto um artista, assim, mostrar proximidade com um ator político não é uma coisa tão bacana pra ele. Mas assim, ele é um cara que trata todo mundo muito bem, né, cara? Assim, é um cara que é sensacional. Você chega pra ele e conversa, um puta cara humilde, gente boa demais e um excelente músico, né? Não preciso nem falar. E quem conhece sabe do que eu tô falando. É um cara sensacional. Não tem nem... Do Edu eu não tenho palavras, cara. O Edu, assim, é unânime. Todo mundo que conhece o Edu é só elogio. Eu não conheço uma pessoa que conhece o Edu e fala, não gostei muito desse cara. Não tem uma pessoa no mundo que conheça o Edu e não goste dele. É verdade, Arthur. Quando ele chegou aqui em Andradas, ele já se integrou com a nossa comunidade aqui, já virou andradense. Você vê ele pra cima e pra baixo andando, você vê ele jogando bola em clube, participando de festinhas que tem na cidade de fim de semana, ou seja, o cara tá aí, vestiu a camisa da cidade mesmo. Que ótimo. E no caso do André Matos, Arthur, que triste isso que aconteceu, hein? Pois é, cara, o André Matos eu acho que é uma grande influência para todos nós. Foi o que eu falei no meu vídeo, cara. Infelizmente aqui no Brasil, quando, né, não querendo desmerecer outros artistas, mas quando alguém que está na moda sofre um acidente ou acontece alguma coisa, é noticiado em tudo quanto é portal, o cara é homenageado em todos os programas de TV, em tudo quanto é lugar sai. Aí o André Matos, que é um maestro, cara, você não precisa nem gostar da música dele para entender a qualidade do que ele fazia, né? Era um cara que, ele ia para França, falava em francês, ia para Alemanha, falava em alemão, ia para o Japão, falava em japonês, estudava ali uma série de coisas, influenciou uma legião de jovens ali que foram estudar música, foram ver o que presta de verdade, e aí de repente você vê assim uma notinha num site, um negocinho não sei aonde, né? O bom é que hoje nós temos a internet, né? E temos ali mídias espontâneas para que a gente consiga falar sobre isso, né, cara? E assim, eu acho que foi um grande choque para todos nós, mas o que me traz um pouco de alento é justamente saber que a mídia espontânea, né, as pessoas ali ligadas à internet ou a rádios que estão mais diretamente ligadas à música, deram a atenção merecida ao grande cara que foi André Matos e a todo o legado que seu trabalho deixou, né? É verdade. E o André Matos teve até, não sei se você sabe,
uma ligação com o Andradas. Ele vinha para cá, o Arthur, para voar lá no Pico do Gavião. Voava de... Ô, louco! Eu tenho foto. Caramba, eu já fui lá, já fui no Pico do Gavião várias vezes, cara. Imagina que sorte um dia encontrar ele lá, cara. Ainda bem que eu não... que pena que eu não tive essa oportunidade, mas, poxa, que bacana saber que ele ia aí, velho. É legal. Nos últimos anos ele deu até uma sumida aqui da cidade, mas antes a gente teve a oportunidade de vê-lo, de conversar com ele. Outra pessoa também humilde, muito andradense, assim, muito agradável e que conversava com os andradenses de uma maneira muito espontânea. Então tivemos também essa proximidade um pouquinho, né, com ele aqui aos finais de semana. Que legal, que bacana, cara. É um cara nota 10 também. Ainda bem que a gente tem essa imagem, né, positiva dessa pessoa que foi tão grande aí para a música brasileira. Arthur, vamos falar um pouquinho de política. Você, né, do Partido Democratas, inclusive é o partido do nosso prefeito aqui de Andradas, o Rodrigo Lopes, e quando ele soube aí da entrevista também ficou bastante entusiasmado, falou, olha, manda abraço lá pro Arthur, sou do partido dele e tudo mais. E assim, você e o prefeito de Andradas também têm essa ligação, viu, Arthur? Que legal. Na verdade, assim, eu costumo até brincar, né? Eu prefiro ser sempre sincero. Eu não tenho grandes ligações com o DEM, né? Com o meu partido. Na verdade, eu sou um ativista político independente, né? Eu tenho uma agenda, inclusive, bem diferente do DEM em relação à postura com o governo do Estado, né? E assim, eu usei a legenda para me eleger e eles me deram a oportunidade de ter um mandato pelo número 25. Tá? Então, basicamente, a minha relação com o DEM é a relação eleitoral. Preciso me eleger, preciso de um partido. Qual o partido que mais me deu liberdade para ser quem eu sou, falar tudo que eu quiser, me comportar da maneira que eu quero? Foi o DEM. Então, eu escolhi o DEM. Agora, assim, eu não sou um membro ativo, vamos dizer assim, nos diretórios do partido, nas políticas do partido. Efetivamente, eu sou até um pouco alheio a isso, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o meu partido sou eu mesmo, né? Eu mesmo tenho minhas ideias, faço meu canal, exponho aquilo que eu acredito e vamos à luta. Mas você, de repente, pretende sair do DEM? Você parece se alinhar com o PSL em algumas vezes? Na verdade, assim, o PSL para mim não é uma opção, tá? Eu não tenho... já recebi convites, me dou muito bem com muitos deputados do PSL, né? Com o líder do PSL, com o Gil Diniz, com o Douglas Garcia, até que teve essa confusão com o líder de São Paulo, mas eu me dou bem com ele, me dou bem com muita gente do PSL, mas para mim o PSL não é uma opção, porque o PSL está muito ligado ao Bolsonaro, né? Quando você pensa em PSL, você pensa em Bolsonaro, e apesar de eu apoiar muitas ideias do Bolsonaro e criticar outras, eu prefiro ter uma imagem independente, né? Eu prefiro mostrar sempre que o meu ativismo e as minhas ideias não são ligadas necessariamente ao governo de Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, para mim, o PSL hoje também não é uma opção. Se eu vou sair do DEM, não sei. Eu pretendo disputar a Prefeitura de São Paulo, tenho essa intenção, tenho essa vontade. O DEM não parece que gostou da ideia, não parece que vai me dar a legenda, que eles têm todo o direito, né? Eles têm todo o direito de escolher quem eles quiserem. E aí eu vou resolver até lá como que eu vou fazer para seguir o meu caminho. Mas não sei ainda. Tá muito cedo ainda para definir qual é a legenda específica que eu vou acabar escolhendo. E por que o MBL, o Movimento Brasil Livre, de repente não se consolida como um partido político? É uma excelente pergunta. Na verdade, nós temos um problema aqui no Brasil, cara, que todos os partidos, eles necessariamente têm que ser partidos cartorários. Como assim? Se você quiser abrir um partido, em primeiro lugar, você não pode abrir um partido regional, você não pode abrir um partido municipal e nem um partido estadual, ele tem que ser um partido nacional, que para mim já é um grande absurdo, porque às vezes você tem uma causa específica de Andradas, uma causa específica do estado de Minas Gerais, e você não quer abrir um diretório no Amapá, né? Você não tem essa ambição política. Então, para mim já começa por aí o grande absurdo. E depois, que essa é a parte mais absurda ainda, que quando você abre um partido, você tem direito a tempo de TV e a fundo partidário. Então, o que acontece de fato é que você tem uma burocracia imensa, né, para pegar uma fatia do bolo, né, onde vários partidos já estão dividindo aquele bolo de dinheiro público que é o fundo partidário. Nós somos completamente contra o fundo partidário. Eu não usei um centavo de dinheiro público na minha campanha. Não acho certo que a gente tenha que pagar imposto para financiar a campanha de político, né? Então, assim, o Brasil tem esse problema que é um entrave. Você não consegue abrir um partido, você não consegue disputar a eleição se você não cair
necessariamente a essa cartoriedade que justamente custa tão caro aos cofres públicos. Então, é uma dificuldade tremenda. O MBL até pensa em se tornar partido, existem alguns planos ali para se tornar partido, parece que estão se mobilizando para isso, mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa que dá para fazer e disputar a eleição de 2020. Então, isso é um plano, mas é um plano a longo prazo, né? Entendi, bastante interessante. Agora, falando mais propriamente de você, você surgiu aí na internet, não é? Postando vídeos ali, debatendo com o pessoal da esquerda. E quantas vezes a gente assistindo ali, pedindo a Deus mesmo para te proteger, porque, sinceramente, Arthur, eu não sei como você nunca sofreu nada mais grave do ponto de vista físico, viu? Da onde que vem essa coragem, essa questão da cara limpa, da honestidade intelectual de ir, de debater, de propor a questão? Inclusive eu já vi, às vezes, raríssimas vezes, quando alguém te colocava um artigo, um argumento bom, você reconhecer que o argumento era bom. Da onde que surgiu todo esse dom, essa habilidade? Bom, muito obrigado pelo elogio, mas eu acho que, na verdade, isso vem justamente da indignação. Hoje, qualquer pessoa aí que queira abrir uma empresa, que queira empreender, não necessariamente no seu próprio CNPJ, mas eu costumo até brincar, o cara que vai trabalhar para alguém, ele está empreendendo no CNPJ de outra pessoa, né? E quando você decide sair de casa e gerar riqueza, e trabalhar e progredir, você começa a reparar que as suas maiores dificuldades não vêm nem do mercado e nem dos seus concorrentes, vêm do próprio governo. Então você acorda todo dia e você não pensa em como ser melhor naquilo que você está fazendo. Você acorda todo dia e fica pensando em como apagar um fogo que o governo está criando para você. Então é sempre uma lei tributária nova, é sempre um fiscal com alguma regulação nova, é sempre alguma coisa, alguma regrinha, alguma coisa que vai atrapalhar o teu crescimento. Isso vai te gerando uma revolta, e a partir dali eu criei essa indignação, cara, que precisava ser colocada para fora. Aí no momento em que, e eu costumo até brincar com as pessoas também, cara, as pessoas falam, pô, Arthur, você é um cara muito calmo, você é um cara muito sereno. No momento em que eu estou numa manifestação, filmando aqueles absurdos, e eu sei que eu vou poder me expressar e mostrar para todo mundo aquilo, eu fico calmo. O que me deixa nervoso, que eu acho que é o que deixa todo mundo nervoso, inclusive vocês que têm um grande desafio de administrar uma rádio, é quando você está lá sozinho no teu escritório, e aí você recebe uma ligação que tem uma conta que você tem que pagar, e quando você vai ver uma multa, um imposto, alguma coisa absurda, e você não tem para quem reclamar. Isso sim é a grande revolta, isso sim é que machuca de verdade. Então, esse tipo de indignação minha, acho que é o combustível para ir para a rua e tentar fazer a diferença, né, cara? Você vê, em Andradas mesmo, cara, quantas vezes eu já não tive aí, vamos em tal bar que eu gosto, fechou, caramba, não, então vamos, puta, fechou também. Aí você fala, caramba, cara, que dificuldade, por que será que isso está acontecendo? Aí quando você vai ver, excesso de carga tributária, essa complexidade, excesso de regulação, fiscais que vêm te achincalhar. Então, assim, infelizmente, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro quer crescer e o governo não deixa, cara. Então, essa indignação acho que é o combustível para a gente ir para a rua. Exatamente. E você ia, de certa forma, resguardado? Você já falava antecipadamente para a polícia militar, alguma coisa assim? Ou sempre na cara limpa, vamos ver o que vai dar? Na verdade, assim, depois que o meu canal ficou grande, ficou conhecido, as coisas ficaram um pouco menos perigosas, porque a minha própria exposição me protege, né? Quando eu chego numa manifestação e vejo a polícia, então, por exemplo, se der confusão e eu correr para a polícia, as pessoas já vão me identificar. O risco mesmo que ocorria maior era no começo, o primeiro ano, vamos dizer assim, eu era um anônimo, né? E já teve vários momentos onde eu tive que correr para a polícia e as pessoas me colocaram como agressor e eu fui preso. E aí chegava lá, eu pegava o meu vídeo e mostrava e falava, tá vendo, eu fui agredido, eu não fui agredido. Então isso já aconteceu várias vezes, não sei se vocês sabem até de um caso, né, que esse para mim foi bem emblemático. Uma das vezes que eu fui para Curitiba, eu fui perguntar para estudantes, entre aspas, estudantes que estavam invadindo a escola, impedindo outros estudantes de estudar, eu fui perguntar ali por que eles estavam ali, etc. Essas coisas que eu costumo fazer. Fui agredido até apagar na calçada, fiquei desacordado na calçada. E depois, quando eu consegui acordar e correr para uma delegacia, ainda fui preso por tentativa de estupro. Acredite se quiser. Eu respondi a um processo criminal de estupro porque uma menina me acusou falsamente de estupro. Por azar dela e para minha sorte, a minha câmera, ainda que destruída, tinha o arquivo do vídeo inteiro ali. E aí eu usei o vídeo como prova de que eu não tinha feito nada, né?
E assim, então assim, você vê que os riscos que a gente correu no começo por ser anônimo eram realmente muito grandes, né? Eu também já quase tomei um tiro uma vez, quando eu invadi um acampamento do MST, no interior do Mato Grosso. Aí o cara sacou uma arma, começou a atirar pra cima, eu falei, nossa, agora eu vou tomar um tiro aqui. Então, assim, no começo, quando eu era anônimo, era mais perigoso. Hoje, com a exposição, eu me sinto um pouco mais seguro. Você falando, inclusive, que fica mal com esses processos, você perde noite de sono. Não é uma coisa legal, porque você é um cara que gosta de chegar e conversar, colocar a ideia e até ouvir o outro lado. Quantos processos que você já tomou aí, o Arthur, nos últimos anos? Olha, eu tomei tanto processo que eu te digo em valor. Eu respondo mais de R$1 milhão em processo, né? Inclusive, eu acabei de perder um para o Marcelo Freixo, o deputado do PSOL, né? Ele me processou e ganhou R$100 mil. Pasmem, ele ganhou R$100 mil. E aí eu estou recorrendo, obviamente, né? Porque eu fiz um vídeo, ele não gostou. E aparentemente aqui no Brasil a nossa liberdade de expressão não é tão irrestrita assim, né? No final das contas, você tem liberdade de expressão até você bater em alguém poderoso. E aí, no final das contas, ele me processou e a Justiça do Rio de Janeiro decidiu que eu devo pagar R$100 mil para ele. Estou recorrendo. E esse tipo de coisa realmente tira o sono, cara. Isso tira o sono muito mais do que você tomar uma porrada na cara ou, sei lá, ou um tapa na orelha. O pior para mim é justamente a consequência, né, jurídica disso, e todo o imbróglio que você tem jurídico depois por você ser um ativista e expressar suas opiniões. Então, essa realmente é a parte amarga do negócio. É verdade, né? Quer dizer, às vezes depende muito em qual vara, em qual comarca que caiu o processo, não é? Tem, infelizmente, a justiça acaba não sendo tão cega muitas vezes, Arthur. Pois é. Agora, vou fazer um ping-pong com você aqui, perguntas de ouvintes aqui, vamos dizer assim, mais curto e grosso a resposta, pode ser? Pode, manda abraço. Olavo de Carvalho. Cara, respeito, eu acho que tem uma obra importante, né? Mas acho que a postura dele tem mostrado que, infelizmente, ele tem muitos erros ali, principalmente em termos de postura, né? Essa é uma resposta difícil de dar de uma maneira curta, porque é uma pessoa que eu respeito muito a história, entendo muito a relevância e a importância da sua obra, mas, infelizmente, a postura dele no Twitter e o jeito como ele tem xingado as pessoas que discordam dele mostram que nem sempre o Olavo tem razão. Intercept. Bom, Intercept é um site caçador de cliques, caçador de likes, que obviamente tem uma agenda esquerdista, que não é a agenda do brasileiro trabalhador, brasileiro que quer ver corrupto na cadeira, e está fazendo de tudo para soltar o seu padrinho Lula, mas não conseguiu até agora abalar a moralidade da Operação Lava Jato e nem do ministro Sérgio Moro. Moro, novamente, cara, é um cara que eu acho que o trabalho dele é impecável. O que ele fez enquanto juiz e o que ele está fazendo como ministro é um trabalho impecável, mas eu diria para as pessoas tomarem um pouco de cuidado, não com o Moro em si, porque até agora eu não vi nada que desabone o excelente trabalho do Moro, mas com a idolatria e a personificação das coisas, né? O combate à corrupção não deve ser personificado em uma só pessoa, as virtudes não devem ser monopolizadas em torno de uma figura idolatrada. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente tem sempre que apoiar as pautas e as consequências, e não pessoas especificamente. Mas Sérgio Moro, para mim, eu acho que é um ícone de moralidade e de bom trabalho aqui no Brasil. Por falar em idolatria, o MBL foi realmente hostilizado domingo nas manifestações? Olha, teve sim uma confusão, mas como a gente está até dizendo, né? Teve uma repercussão muito maior na mídia do que de fato o que ocorreu, né? O que aconteceu lá foi uma divergência entre dois movimentos. Um deles veio até o nosso caminhão para agredir os nossos simpatizantes, né? O que foi uma atitude ridícula. Isso durou menos de 5 minutos, a polícia rapidamente fez um bom trabalho, separou os agressores, eles foram vaiados e acabou, e bola para frente. Acontece que as pessoas estão dando uma repercussão muito maior porque de fato aconteceu. Foi uma confusãozinha, eu diria ali, meio ridícula, mas que já passou. Uma análise do deputado estadual Arthur Duval nestes 6 primeiros meses de trabalho. Do meu próprio trabalho ou do seu trabalho. Na verdade, eu acredito que não são 6 meses, são 4 meses, não é? Acho que começou em março, é isso? Ou fim de fevereiro? Isso, 15 de março, exatamente. Isso, nesses 3, 4 primeiros meses de trabalho. Bom, na verdade, assim, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra, né?
Não adianta eu chegar para as pessoas e cobrar uma postura das pessoas e fazer um discurso se eu fizer diferente. Então, em primeiro lugar, eu sou o deputado mais econômico da Assembleia. De 32 assessores que eu poderia ter, eu tenho apenas 5. Abri mão do carro oficial, abri mão do motorista oficial, abri mão do auxílio moradia, abri mão do auxílio saúde. Não gastei um centavo da minha verba de gabinete, não gastei nada, zero da minha verba de gabinete, né? E eu sirvo como exemplo, né? Se eu quiser cobrar dos outros, eu tenho que dar o exemplo. Então, eu, com este exemplo, protocolei projetos, inclusive no sentido de diminuir a verba pública gasta com parlamentares. Um dos meus projetos é acabar com o auxílio moradia. Eu acho completamente imoral que um deputado que mora em São Paulo já ganha um bom salário, acabe ainda ganhando um penduricário que é o auxílio moradia. Então, eu abri mão do meu e propus um projeto para se acabar com todos os tipos de auxílio moradia em São Paulo. E eu acho que esse bom trabalho tem sido feito. Eu tenho, acho que, representado bem o voto de quem acreditou e está votando uma pessoa que vai ter respeito ao dinheiro público. Recentemente você falou na Assembleia Legislativa de aí supostamente pessoas comprando deputados por meio de doações e tudo mais, até me parece para conseguir aumento de salários, e ali você citou nome por nome, foi olhando no olho, foi falando. Você, de certa forma, se arrependeu daquela atitude? Você acha que foi exagero ou não? Aquilo ali realmente é sua postura, falar realmente a verdade, sempre custe o que custar? Cara, é aquela história. Eu fui eleito com essa postura e não é porque agora que eu tenho um mandato eu vou mudar minha postura ou vou ser diferente. Eu fui eleito para ser assim e eu vou continuar sendo assim, né? Nesse caso, eu fui lá, fiz o discurso, pus o discurso na internet, não me arrependo nem um segundo do que eu fiz, estou arcando com as consequências. Meu nome está no Conselho de Ética, corro o risco de perder o mandato por ser um tribunal político, mas se for para chegar lá e fazer igual aos outros, é melhor nem ir. Então eu quero ser diferente, eu vou continuar com essa postura combativa, doa a quem doer. Agora, Arthur, como é que fica essa postura combativa, esse espírito, não é, altivo ali, que deve sempre, necessariamente, ser mesclado com uma necessária moderação, não é? Você não tem medo de ficar isolado ali, de nenhum de seus projetos ser aprovado? Ou seja, põe o chato do Arthur naquele canto e isola ele lá? Você não tem medo disso? Na verdade, quando você se torna um deputado, você tem meio que uma escolha a fazer. Ou você vai ser um deputado que vai conversar com todo mundo, vai ser amigão de todo mundo, não vai magoar ninguém e vai tentar a sorte de ter um projeto aprovado, de ter uma emenda para levar para a sua região, ou você vai ser um deputado combativo, um deputado que vai falar a verdade acima de tudo, doa quem doer. Eu escolhi o segundo caminho, né? Protocolei os meus projetos, não tenho nenhum problema com orgulho, com ego, né? Se bons projetos que vierem no mesmo sentido do meu forem protocolados por outras pessoas, né? Eu vou apoiar os projetos de outras pessoas se eles não quiserem passar o meu, mas de qualquer forma eu prefiro ser essa pessoa que é autêntica e causa ali alguns desconfortos do que, sei lá, respirar fundo, ter estômago para aturar politicagem barata e no final das contas aprovar 1 ou 2 projetos ao longo do mandato. Então eu prefiro ser o combativo, eu prefiro mostrar para as pessoas tudo o que acontece do que de fato querer mostrar serviço aprovando projeto. Isso é uma coisa que até eu gostaria que as pessoas tirassem um pouco do preconceito, né? O bom trabalho, o bom deputado, não necessariamente é aquele que aprova muitos projetos, né? Mesmo porque, se eu mostrar o tanto de projetos de lei que atrapalham o cidadão são aprovados, eu acho que dá pra gente falar justamente o contrário. O melhor deputado é aquele que não aprova projeto e aquele que impede os maus projetos de serem aprovados. Então, é nesse sentido que eu estou levando o meu mandato e pretendo continuar dessa forma. Mas tem algum projeto que você já apresentou? Eu apresentei 3, né? Eu apresentei o Performance Bond, que é na verdade um seguro de obras, né? Para que a obra seja entregue no prazo, na qualidade e no preço contratado, garantido por uma instituição privada, por uma seguradora, né? Protocolei a isenção de IPI e ICMS para motoristas profissionais de aplicativo. Então o cara faz Uber, ele quer comprar um carro novo, ele tem que ter isenção de IPI, ele tem que ter isenção de IPVA. Não faz sentido ele pagar tão caro no carro, sendo que ele vai, né, viver disso, ele vai trabalhar com isso. E o terceiro é o fim do auxílio moradia para todos os deputados, né? Eu acho que é um absurdo hoje um deputado que já ganha tão bem, muitas vezes morando perto ali da Assembleia, ganhar auxílio moradia, né? Então esse tipo de coisa, esses 3 projetos eu protocolei e vamos para frente, vamos ver se a gente consegue ali pelo menos gerar uma pressão midiática para que as pessoas cobrem
Agora, Arthur, tanto as pessoas que são liberais do ponto de vista econômico como você, ou aqueles que são conservadores, né, do ponto de vista religioso, eles trabalham, se uniram aí contra a esquerda no Brasil. A esquerda, ela tem aí uma boa penetração nas camadas mais carentes, no Nordeste e lugares aí mais distantes do país, considerados mais pobres. Como que o pessoal pode trabalhar para atingir essas pessoas, o que ainda não tem acontecido como deveria? Olha, na verdade essa é uma excelente pergunta, tá? Porque hoje o que eu vejo, cara, infelizmente, não é um debate ideológico entre direita e esquerda. Por incrível que pareça, eu acho que hoje a gente vive uma guerra entre corporações e indivíduo, né? E aí, corporações eu deixo aí no geral, seja a corporação dos políticos, seja a corporação dos sindicatos, seja a corporação X ou Y, né? É uma guerra de corporativismo versus o interesse individual dos cidadãos que não pertencem a nenhum grupo de interesse. Então, hoje, né, o nosso maior desafio, e é isso que eu sempre digo para as pessoas, né? Eu, enquanto deputado, eu sou um voto entre 94, né? Eu sou apenas um voto. Agora, eu, enquanto comunicador, consigo fazer um vídeo e atingir ali milhões de pessoas. Então, o nosso trabalho, né, e é isso que a gente tem feito, é isso que vocês agora, nesse momento, estão fazendo, é o trabalho de comunicação, é o trabalho de mostrar para as pessoas, né, as coisas sérias que estão acontecendo, a direção que a gente deve tomar, como e quando a gente deve cobrar os nossos representantes, né, no caso deputados, senadores, vereadores, etc. E eu acho que é a comunicação que vai mudar o país. Então, quando você diz assim, poxa, às vezes você vê em determinadas áreas, mais ou menos carentes, um populismo tomando forma, maus deputados sendo votados porque prometem as coisas, etc., você só combate isso com comunicação, você só combate isso com informação. E é esse o desafio que a gente tenta todos os dias vencer, né? Justamente tornar a comunicação política algo um pouco mais interessante. Você vê, eu para informar as pessoas de que o FGTS era uma bendita de uma porcaria, né? Eu fui para a rua tomar soco na cara. Foi uma forma que eu encontrei de falar para as pessoas: saibam quanto rende o FGTS, saibam o que o governo está fazendo com o seu dinheiro. Então, eu acho que descobrir formas de comunicar aquilo que a gente acredita é o nosso desafio, é o nosso maior desafio, o nosso maior objetivo. Arthur, última questão, até para liberar você, não é? Porque a entrevista já está, né, levando alguns minutos. Fica tranquilo. Eu queria fazer muitas outras perguntas, mas tenho que me preocupar também com a sua pessoa aí, senão você acaba ficando preso. Arthur, a reforma da Previdência, algumas pessoas entendem que os menos favorecidos, aqueles pobres que têm direitos reconhecidos no Brasil, e essa inclusive é uma característica do nosso país, acredito que desde Getúlio Vargas, de se preocupar com aquele menos favorecido, do Estado ter essa preocupação também. Você acredita que o pobre ele realmente vai ser prejudicado a partir dessa reforma? Muito pelo contrário. Eu vou dar um exemplo prático para a gente não ficar aqui falando de números chatos, de coisas densas. Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você vai no posto de gasolina por R$100 de combustível, para você viajar com sua família, para você ir trabalhar, para você fazer o transporte de um produto que vai para o mercado, qualquer coisa. Vamos supor que você vai no posto e põe R$100 de combustível. Daqueles R$100 que você pôs, só 50 aproximadamente você está colocando de combustível. Os outros 50 você está pagando de imposto, certo? Desses 50 que você está pagando de imposto, vamos pegar aproximadamente R$20, e com esses R$20 você vai estar pagando imposto para saúde, educação, obra, infraestrutura, corrupção, tudo isso, R$20. E os outros 30 de imposto, está pagando para quê? Você está pagando para Previdência. Então, hoje, a gente paga muito imposto, né, no produto e no serviço, e pouco imposto na renda, ou seja, o mais pobre paga proporcionalmente mais imposto do que o mais rico, né, para, em sua maior parte, sustentar a Previdência que nós temos hoje. Então, hoje, a Previdência que nós temos hoje, ela prejudica o mais pobre, porque o mais pobre paga mais imposto para sustentar essa Previdência que muitas vezes serve para, por exemplo, juiz ter superaposentadoria, a político ter aposentadoria especial. Isso é um absurdo. Então nós temos que reformar a Previdência justamente para que a gente mostre ao mundo
né, e aos investidores que nós estamos levando a sério a austeridade fiscal, o respeito ao dinheiro público, as contas públicas. A partir dali, você vai ver no horizonte ali onde pagar menos imposto por causa do rombo da Previdência, e isso, consequentemente, vai trazer investidores e aquecimento da economia, justamente porque as pessoas vão falar, bom, o Brasil está fazendo a lição de casa, vamos lá investir no Brasil. Quantas pessoas não estão esperando essa bendita reforma justamente para investir, para ampliar os seus negócios, para justamente gerar emprego? Então, hoje, de fato, quem é mais prejudicado pela Previdência não reformada é o mais pobre. Então, a gente precisa reformar essa Previdência justamente para que o mais pobre pague menos imposto para sustentar a superaposentadoria de juiz ou de político, entendeu? Então, a reforma é extremamente necessária, econômica e moralmente. Arthur, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, agradecer você pela simpatia, né? E até te informar, não sei se você sabe, mas a Janaína Pascoal, ela estará em Santo Antônio do Jardim, no dia 24 de julho, ministrando uma palestra com o tema Prevenção a Males em geral, e quem sabe aí, nesse dia 24 de julho, você não pode vir com ela, visitar Santo Antônio do Jardim, vir aqui também para a cidade de Andradas, que é uma cidade que você conhece e que você quer tão bem. Que bom, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo carinho. Eu vou conversar com ela, vou ver como é que funciona a agenda dela, tem que ver a minha agenda também, mas de qualquer forma, agradeço muito aí ao pessoal, com certeza em breve estarei aí novamente. Tá bom, até a próxima, Arthur. Um abraço, muito obrigado. Nós conversamos com o Arthur Moledo Duval, eleito, deputado estadual no estado de São Paulo pelo Partido Democratas, e que esteve participando do Jornal da Cidade falando sobre uma série de assuntos.